if else encadeados e operadores lógicos. Mas antes da gente começar, vamos falar sobre indentação, que é uma forma que a gente utiliza para organizar o nosso código, para ele deixar um pouco mais bonitinho. Então, é comum que programadores indiquem a dependência que certas instruções têm em relação a instruções anteriores, colocando-as mais à frente do que a instrução de que dependem. Olha só, nessa primeira instrução a gente tem um if, né, que x é diferente de 0, e tem um printf aqui dentro. Então a gente está vendo que esse printf ele está dependendo desse if. No else a gente tem um printf também que está dependendo do else. Então como é que a gente faz isso para que fique de uma forma organizada? Na hora que a gente ter um olho mais treinado, a gente bata no código e já perceba que esse printf ele pertence a esse if aqui. A gente usa esse conceito chamado de indentação. Olha, tem um espaçozinho aqui, tá vendo? E esse espaço aqui a gente só dá um tab aqui no teclado que ele já fica indentado, tá? Então vocês podem ver que às vezes a gente tem um código bem grande e ele tem várias indentações ali dentro. Então veja só o tamanho desse código aqui e a quantidade de indentações que ele tem, né? Então a gente tem if maior, depois tem um if menor que pertence a esse if maior aqui. Então deu uma indentada para dizer que está a um nível dentro e pertencendo ao nível anterior, né? Então o código fica com esse visual aqui, né? Fica muito mais bom de se enxergar um código indentado dessa forma. Indentação em bloco de instrução. Então, a gente já falou sobre o bloco de instrução, né? Que é quando a gente tem um if ou um else com mais de uma instrução, a gente tem que colocar a chave aqui, né? Senão vai dar erro. Então, é a mesma coisa, você pode colocar sua chavinha aqui logo nessa linha de baixo, né? E colocar suas instruções aqui dentro e depois fecha ela. Algumas vezes, dependendo do programador, ele pode colocar a chave abrindo logo aqui na linha aqui de cima. A mesma coisa aqui no else. Eu prefiro colocar a chave abrindo aqui nessa linha, tá? Mas aí vai de programador para programador também, tá? Não vai ter um efeito na compilação. If else encadeados. Então, existem situações em que o teste de uma só condição não é suficiente para tomar uma decisão no programa. Pode ser necessário testar mais do que uma condição. Então, precisa ter mais de um if, né, dentro de um código. E aí a gente tem que fazer isso da melhor maneira possível. Não adianta encher de if dentro de um código, sendo que esses ifs não estejam conversando. Então, para isso, a gente tem que implementar esse conceito de if else encadeados, né? Então, olha só esse programa. Escreva um programa que solicite um salário ao utilizador e mostre o imposto a pagar. Se o salário for negativo ou zero, mostre o erro respectivo, né? Erro. Não existe salário negativo. Se o salário for maior que 1.000, paga 10% do imposto, se não, paga apenas 5%. Então, a gente vê que a gente tem 3 condições aqui dentro, né? Que é se for negativo, se for maior que 1.000 e se for menor do que 1.000, tem que pagar 5%. Para resolver esse problema, basta escrever o que foi dito antes, alterando o if 6 por if else, né? Então, vamos implementar esse código aqui, que ele está da maneira, de uma forma errada de se fazer, né? A priori não está, mas a gente vai colocar uns dados de entrada aqui para vocês observarem isso, tá? Vamos colocar aqui.
F, um scan F aqui para a gente pegar esse salário. Então, eu peguei o salário, só executar aqui para ver se vai acompanhando algum erro logo, que ele vai nos dizendo. Então, a primeira opção é se ele for se o salário for menor igual a 1.000, né? Eu posso colocar tanto meu bloco de instrução aqui, para ficar mais claro logo, né? Ou pode fazer igual está lá no quadro, no exemplo. A gente só coloca o bloco de instrução quando tem mais de uma instrução para cada if ou else, né? Mas eu costumo colocar às vezes só para me assegurar logo que não vai dar problema. Eu vou fazer 100 e aí depois eu coloco. Então vou dar uma indentada aqui, só dar um tab, ele vem para cá, né? E eu vou colocar um printf aqui. Salário, valor, inválido, com barra N aqui. E aí, colocar um outro if, como está lá no exemplo. Salário for maior que 1.000. Deixa eu consertar aqui. Imposto igual colocar aqui com duas casas e vou colocar a variável salário vezes 0,1, que é 10%. Vou colocar um barra N aqui. E para o outro caso é só um else, mas então se o salário não coloca aqui, que está aqui de baixo, uma orientaçãozinha aqui, e aqui vai ser 0,5, 0,5, era 10, aqui era 0,5, vamos ver como é que tá. Print maior que 10, é isso. Então, só para relembrar, né, se o salário for negativo, tem que mostrar o erro. Se o salário for maior que 1.000, paga 10% de imposto. Se não for, paga 5%. Então, tá aqui e tá aqui. E a gente vai ver por que isso tá com um problema, né? Que a gente não está fazendo o encadeamento dos ifs e do else aí. Olha só, interessante também que ele já está mostrando a dependência aqui, né? Bem aqui tem uma linhazinha tracejada vertical, né? Já está mostrando a dependência dessa linha com essa outra também. Então, vamos executar aqui para a gente ver como é que vai ficar isso. Então, eu vou colocar essas entradas aqui, eu vou colocar 2.000. Né? Tá ok, porque tá pagando 10%, né? E vamos colocar outra entrada aqui de 100. Um valor inválido. Acho que eu coloquei. Vou tentar executar de novo. 100. Um valor inválido para 100.
Aqui tem que ser salário igual a 0 para ser valor inválido, né? Então, agora sim, colocar R$100 aqui e tem que dar desconto de 5%. Ok, imposto de 5%. Agora a gente vai colocar um valor aqui que vai dar um erro lógico, né? Aqui na sequência lógica desse programa. Então, a gente vai colocar um valor que ele seja menor do que 0. Então, qualquer valor menor do que 0 vai dar esse problema. Vou colocar aqui. Porque eu vou colocar menos 50 aqui. A gente não está fazendo encadeamento de if else. O que está acontecendo? Olha, quando o valor é menor que 0, ele mostra certinho que o valor é inválido, mas ainda assim ele está calculando o imposto, né? Tá vendo aqui? Esse if aqui, ele não está associado a esses outros aqui. Então ele está sozinho. Então a gente precisa fazer de uma forma que, ao ele descobrir que o valor seja menor que 0, ele nem execute mais essa parte aqui do código, tá? Então, olha só. Como é que a gente faria isso? Usando esse conceito de if else encadeados. Então, só para lembrar, no programa acima acontece um erro quando a entrada é negativa, pois além da linha 9, que é isso que eu falei aqui, essa daqui, a linha 13 também é executada quando a gente tem um valor negativo, porque os ifs e elses não estão encadeados. Então, como é que a gente faz isso? É bem simples também, né? Olha só, agora eu vou colocar eles encadeados. A gente tem agora o if, se o salário for maior ou igual a 0. Se não for isso daqui, aí eu coloco de novo if, salário maior que 1.000 e else o salário abaixo de 1.000 e maior que 0, aqui embaixo, né? Então, perceba que isso daqui eles estão todos associados. Uma vez que ele descobriu que o salário é menor do que 0, ele não vai executar mais esse código aqui. Tá vendo? Então, a gente tem um encadeamento de if else, que é um if e else dentro de outros if elses, por assim dizer, tá? Então, aqui a gente vai colocar um else aqui, tá? Posso colocar uma indentação aqui para dizer que, olha só, esses dois ifs aqui e else aqui está dentro desse if. Então, a gente tem if, salário menor ou igual a 0, executa. Se não for isso, então, com certeza, vai ser tudo isso aqui de baixo, tá? Aí, quando ele entra aqui dentro, ele faz a verificação de novo. Salário maior que 1.000, né? Calcula. Se não for maior que 1.000, significa que ele só vai poder ser menor do que 1.000 e maior do que 0, porque já foi feita essa verificação aqui anteriormente. Tá? Então, vamos colocar aqui para a gente ver se está ok. Vou colocar menos 50 e ele só vai ter que fazer essa verificação aqui em cima. Salário inválido. Então, é isso. Então, o encadeamento de if else são vários if else dentro de outros if elses. Entendeu? A gente não pode deixar, dependendo da estrutura do programa, né, vários ifs, porque senão toda vez ele vai ficar fazendo esse teste para todo mundo. Quando a gente faz o encadeamento, a gente diminui a quantidade de testes que a gente tem aqui dentro dessa estrutura de controle. Tá? Nesse programa, a gente só tem uma instrução, né, para cada if else, mas se a gente tivesse mais de um aqui, ou seja, mais de um printf, aqui embaixo, nós teríamos que usar as chaves para delimitar o nosso bloco de instrução. A gente já viu que se não tiver isso aqui, ele não funciona. Aí era só colocar aqui. Tem que tomar cuidado, tá? Porque você pode colocar uma chave onde não deve e aí acabar dando erro. Tá? É a mesma sequência, como se não estivesse as chaves, mas tomando cuidado. Tá? Aí ficaria assim, da mesma forma. Tá? Daria para executar. Vou colocar menos 5. Tocou 2 vezes, mas é porque coloquei 2 linhas aqui dentro, né? Se tirar, fica correto.
Então, ó, sempre que existem instruções if else encadeadas, cada componente else pertence sempre ao último if, que ainda não tem else associado. Ó, aqui a gente tem 3 ifs, tá? Estão todos indentadinhos aqui dentro. Então, ó, esse else aqui, esse primeiro else, vai pertencer, né, ao último if, que é esse aqui de cima. Então, essa daqui vai pertencer a esse. Esse else daqui vai pertencer ao último que não foi utilizado, que é esse daqui. E esse último aqui vai pertencer a esse if aqui, que é o último que não foi utilizado. No nosso programa aqui, ó, esse else aqui, ele pertence a esse daqui, porque foi o último que não foi utilizado. E esse else aqui pertence a esse if aqui, tá? Esse else possui um if dentro dele, né? Então, por isso que eles estão encadeados.